Deixa eu ver como é que vira aqui. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa e de estilo de vida. Hoje estou tendo o enorme prazer de estar na presença da doutora Vânia Assali, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Funcional e de Estilo de Vida. Eu falei que era sociedade no post do Instagram, mas eu estava equivocado, tá? Então não é sociedade, é a Associação Brasileira de Medicina Funcional e de Estilo de Vida, tá? Então é um prazer muito grande estar aqui com ela. Ela que é uma das minhas inspirações para ser um melhor médico. Ela que é uma médica muito inteligente, muito preparada, faz sempre muitos cursos no exterior e ela tem um extremo bom senso, ela tem um coração muito grande, ela tem uma simpatia muito grande, vocês vão ver que querida que ela é. E eu tenho o prazer e a honra de estar convivendo com ela num curso que nós estamos fazendo, apesar que ela deveria ser professora desse curso e não aluna, mas ela, como é uma pessoa muito modesta, muito humilde, ela resolveu fazer esse curso, né, na instituição Albert Einstein, e tive o prazer de conhecê-la lá, de estar convivendo com ela, né. Para mim já vale o curso inteiro só essa possibilidade, né. Então, Dr. Ícaro Alves Alcântara está assistindo. Muito boa noite, Dr. Ícaro, excelente médico lá de Brasília, na medicina funcional, integrativa e estilo de vida também, da área de ortomolecular, também palestrante e escritor de livros, tá? Depois dessa live, vocês assistam a live do Dr. Ícaro, não sei qual é o assunto de hoje. Ícaro, fala qual que é o assunto que você vai falar mais tarde da sua live, tá bom? Boa noite, Inês Poleto, boa noite, Vilarina, Vitorino. Quem mais está acompanhando ao vivo? Pessoal, você está acompanhando ao vivo, por favor, não se esqueça de colocar o seu nome, a cidade e o estado que você está falando, tá bom? Dê um oi aqui para nós, que vai ser um prazer. Hoje eu vou fazer uma live um pouco diferente, eu não vou apresentar slides, tá? Mesmo porque hoje vai ser no modelo de entrevista. O João Carlos Baldão vai ficar chateado comigo, né? Porque eu estou competindo com ele no ramo de entrevistas, viu? João Carlos, não fica chateado não, viu? É só hoje, tá? Não vou concorrer você no ramo de entrevistas, não. Boa noite, Irlânio. Pessoal, então eu vou mudar aqui a tela para vocês conhecerem essa pessoa fantástica, essa doutora, que além de ser fantástica e muito boa, é uma doutora muito bonita, viu? Vamos mudar aqui a tela, ó. Dá um oi, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou muito dessa forma de comunicação, deveria ser, porque eu sei que enriquece muito o dia a dia de vocês no trabalho. Eu acho que isso é um grande acréscimo que o Alan faz dentro do conceito, né, de aplicar aquilo que ele aprendeu nos últimos anos. Então é muito bom ele me ensinar também a fazer esse Imagina movimento. se eu vou ensinar alguma coisa para você, Vânia. Não, sempre ensina. Eu acho que a coisa melhor que a gente tem na vida é fazer troca, né? E cada um tem o seu melhor para oferecer. Eu, com certeza, eu sou de uma época que não existia, nem com coisas, por exemplo, quando fizeram alguns trabalhos sobre retinopatia, microangiopatia, o ácido alfa-lipóico. Nessa época, assim, a interação entre o conceito de nutrientes e nutracêuticos era bem inicial. Então, a gente sabia da bioquímica, mas a gente não tinha como acessar todas essas ferramentas, aplicando na prática com os nossos pacientes, e foi uma viagem bem difícil, porque a gente não tinha um Google, a gente não tinha um PubMed, não se podia pesquisar com essa facilidade. Então, para hoje, essa colaboração que você faz no teu movimento pessoal, trazendo essa possibilidade de comunicação direta com o público, com outros alunos e com parceiros de trabalho, é realmente muito rica. Pessoal, eu sei que vocês estão verificando um pouquinho de travamento, tá? Eu estou na conexão sem fio aqui no celular, tá bom? Mas eu acredito que esse problema do travamento não vai continuar. Se continuar, eu vou depois retomar a live do computador cabeado, tá bom? Se tiver a possibilidade de cabear, eu vou cabear. Mas voltou aqui, teve alguns instantes que ficou sem a conexão, mas voltou aqui. Voltou? Vou voltar aqui para ela. Peraí, não quer virar? Peraí, vai virar. Pronto. Bom, então, retomando, para quem perdeu alguns minutos aí da comunicação que caiu, eu vim de uma época que não existia nem computador, fui trabalhando na dimensão de buscar a fisiopatologia das doenças crônicas, tentando entender o roteiro da doença, e isso é um pouco o conceito da medicina do estilo de vida, na visão de como a gente clica o genoma com as informações
que trazem a expressão da vulnerabilidade, do terreno de predisposições. Então é isso que a gente faz na inserção correta da atitude. Nós clicamos o genoma com atitudes e com o nosso estilo de vida. Quanto mais tempo trabalhando o bem-estar, a condição de equações positivas para essa expressão gênica, maior a extensão do saldo em saúde. Então é por aí que a gente está buscando entender o fenômeno da saúde e da doença. Esse contínuo que nós vemos sempre como cada um manifesta a sua vulnerabilidade e as suas predisposições. Muito bom. Vocês estão vendo aí pela conversa que ela é muito fera mesmo, né? Então vocês estão acompanhando aqui um profissional de primeiro time, de Extrema Tarimba, falando sobre... Ela é uma das principais médicas do Brasil que trabalha com nutrigenômica, tá? Eu tenho uma live sobre epigenética, que epigenética a nutrigenômica é um tipo de epigenética, tá? Então, se vocês querem saber mais sobre epigenética e nutrigenômica, tem uma live, basta conferir no meu canal do YouTube ou na lista de lives, que é lá em uro.com/lives, tá? Vocês vão poder ter acesso a essa live. Então, hoje, nós vamos conversar com essa excelente profissional e ela vai falar um pouco da experiência dela, como é que ela começou fazendo modulação hormonal, como é que ela começou na nutrigenômica, como é que ela começou usando os nutracêuticos, que são os medicamentos, que na verdade não são medicamentos, são suplementos que são derivados, né, de plantas e que são ricos em nutrientes, né, derivados de vários extratos, né, principalmente vegetais, e que são ricos em vários nutrientes, são fundamentais para o funcionamento adequado do organismo. Então, em várias lives anteriores eu já falei sobre vários nutracêuticos diferentes, né, da antioxidação, antiglicação, etc. E ela vai dar a sua contribuição preciosa hoje sobre esse tema. Então eu vou fazer uma primeira pergunta para a doutora, ela que é uma das precursoras da modulação hormonal no Brasil, que infelizmente tem sido feita de maneira um pouco irresponsável, sujando o nome da modulação hormonal, porque as pessoas estão usando doses erradas. Eu já falei isso na live anterior sobre o que o seu médico provavelmente não sabe sobre modulação hormonal. Então ela é uma pessoa muito preparada para falar sobre esse assunto. Doutora Vânia, fala um pouquinho para nós de como você começou com a modulação hormonal, o que te levou, porque a doutora Vânia tem uma formação impecável na área de endocrinologia, ela fez HC, né, que você fez? Fiz HC, e fiz depois a ABRAM, e nessa leitura, quando eu fazia o Hospital das Clínicas, eu fiz o HC de 86 a 90, então não se falava de modulação hormonal de maneira nenhuma. A reposição hormonal para as fases de menopausa era aquilo que era conhecido, né? Muitas coisas, né, não existiam, os hormônios transdérmicos, logo depois surgiram os hormônios transdérmicos, os franceses principalmente, vieram para o Brasil pela Enila antiga, e nós pudemos começar a usar a progesterona natural, que eram alguns comerciais disponíveis, tinha ultrogestante, tinha alguma coisa já esbarrando na condição de hormônio bioidêntico. Uma coisa que a gente precisa entender é que hormônio bioidêntico não quer dizer que é só o formulado, né? A gente precisa ver que existe no mercado, existem hormônios bioidênticos, mas a dose específica que nós podemos trabalhar personalizado, aí pode ser formulado. Existem brigas muito grandes em relação à postura com que isso tem sido feito, pelo exagero e pelo envolvimento com um mercado muito mais de sensacionalismo do que de manutenção de saúde. Então, nesse modelo, né, em que a modulação hormonal ela pode trazer uma equação de manutenção de efeito trófico, de manter massa muscular, manter condição benéfica para a parte cerebral e cardíaca, massa óssea, manter qualidade de vida, tudo isso tem que ser um tempero. Hormônio é tempero, ele não é sobrecarga, porque ele expõe vulnerabilidade. A ação dele no receptor é muito individual, existem pacientes que têm polimorfismos, que são modificações, né, de receptores, existe polimorfismo de biotransformação hepática, e existem os fenômenos de cada um no tecido gorduroso, no tecido adiposo. Então, quando você coloca um hormônio, nem sempre você vai ter só o resultado esperado, o resultado positivo.
existe aquilo que eu chamo de psicofenótipo, que é o fenótipo comportamental daquele paciente. Aquele paciente, quando ele coloca um hormônio que pode trazer uma modificação do seu comportamento, da sua condição psíquica, da estabilidade psiquiátrica, porque o hormônio e neurotransmissor, ele só é separado para que a gente estude, mas eles estão o tempo todo em comunicação no eixo psico-neuro-imuno-endócrino. Então, nessa minha viagem, eu fiz muito dessa busca pela psico-neuro-imuno-endocrinologia, e aí é que você entende que o indivíduo se manifesta como um todo. Ele se manifesta no seu campo, no seu terreno, trazendo a expressão daquele tempero hormonal. Se ele for um tempero delicado, a gente não vai sentir a agressão e a desarmonia em qualquer setor, tanto nas questões tumorais, como nas questões comportamentais e naquilo que dá errado. Tem paciente que com determinado hormônio, a gente imagina que ele vai ganhar músculo, ele ganha gordura ou ele transforma a pele. Enfim, não existe uma receita de bolo. E também não é porque é um hormônio bioidêntico que nós podemos usar aleatoriamente. Isso não existe, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem esse cuidado. Eu transito, né, com uma responsabilidade de ser uma pessoa pioneira dessa época de trazer o balanceamento hormonal, o equilíbrio hormonal para a saúde, mas muito do que eu recuei foi por perceber que isso virou um campo muito mais de irresponsabilidade de prescrição do que uma ação benéfica do profissional de saúde nessa composição entre o hormônio e o seu paciente. O grande problema, né, hoje em dia, a doutora sabe muito bem disso, é a banalização do uso de hormônios. Exato. Profissionais que não entendem nada da cadeia esterogênica, usando hormônios, né, e de uma maneira irresponsável, em doses erradas, né? E a doutora Vânia sabe muito bem disso, então ela se preocupa muito com isso, com essa banalização, justamente porque as pessoas que estão fazendo uso errado de hormônios estão estragando uma ferramenta muito importante, causando preconceitos nessa área, né? Já tem muito preconceito da época que se usava o Premarin, que se usava hormônios não bioidênticos, que tinham vários efeitos colaterais. Afinal, o hormônio de ego nunca foi feito para ser usado por pessoas, né? Dessa época teve os tumores de mama, de ovário, de endométrio, e que houve um recuo muito grande, principalmente dos ginecologistas, que pararam de fazer modulação hormonal, porque eles usavam hormônios que não eram bioidênticos. Tá? E a doutora Vânia foi uma das pioneiras de trazer os hormônios bioidênticos no Brasil, manipulados ou não. Ela deixou muito claro que não existe bioidêntico tanto manipulado quanto de indústria, mas ela sabe muito bem disso. Ela está colocando aqui frisando com muita clareza para vocês, que é muito importante cuidar do básico primeiro. O que é o básico, pessoal? Você se alimentar direito, ter bons hábitos saudáveis de vida, fazer atividade física regular, gerenciar o seu estresse, tomar água de forma adequada, se expor com responsabilidade ao sol, dormir a quantidade certa de horas por noite. Aí você cuida da parte da nutrição, que ela faz muito bem. A parte da nutrição, ela cuida muito bem da parte nutracêutica, que é uma dos principais responsáveis pelo movimento da nutrigenômica no Brasil. Então, a partir daí que a pessoa está equilibrada e fez um detox adequado, é que você vai usar a cereja do bolo, que ela descreveu aqui, que é o tempero final, né? Primeiro você fez o prato cheio de ingredientes, no final você colocar o tempero, que é a modulação hormonal bioidêntica. Eu vou fazer uma pergunta agora a ela. Antes disso, deixa eu cumprimentar algumas pessoas que estão assistindo. Boa noite, Vilarina. Boa noite, Claudete Maia. Boa noite, Vera Lúcia. A Leandra, boa noite. Tá? Obrigado por estar acompanhando essa live. A Helena está falando de Mauá. A Elizabeth também está acompanhando a live, a Rose Norberto e a Dalva Ferreira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando a vocês, pessoal, não se esqueça de compartilhar essa live, tá? Compartilhe com seus amigos, seus familiares, tá bom? Para que eles possam acompanhar. Se eles não puderem acompanhar ao vivo agora, depois eles vão acompanhar diretamente do Facebook ou do meu canal do YouTube, que depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Então, em relação ao trabalho pioneiro da doutora Vânia na Associação Brasileira de Medicina Funcional e Estilo de Vida, eu gostaria de perguntar para ela como é que começou esse trabalho e quais são as perspectivas, então, falar um pouquinho do passado dessa associação e quais são os trabalhos atuais que ela está desenvolvendo e quais são as perspectivas de futuro. Então, a Associação Brasileira de Saúde Funcional e do Estilo de Vida, que é a Abrasfev, ela foi fundada
há 2 anos, eu estou como vice-presidente, e nós estamos trabalhando para fazer o crescimento e colocar para a nossa prática clínica os conceitos da medicina preventiva. Aí entra toda a questão nutricional muito forte, um trabalho de redução de obesidade, isso relacionado até o apoio da Organização Mundial de Saúde. Nós temos uma relação com o American College, com a Associação Latino-Americana, né? Então, existe já um grupo formado dentro desse conceito de medicina preventiva, mas trazendo já para a prática clínica médicos que advogam por esse modelo. Então, na linguagem preventiva, nós temos alguns pilares. A questão do bem-estar, qualidade de vida, dependendo de nutrientes essenciais, nutrição balanceada, tendendo à redução do aporte de alimentos com sobrecarga calórica, alimentos ricos em pacotes, com essa condição de antinutrientes que nós falamos, que alimentos artificiais, a sobrecarga de produto animal. Então existe uma consciência também da missão nossa como médicos de trabalhar redução de doenças crônicas e preservar o planeta. Além disso, nós pregamos a prática do exercício físico consciente, com alguns conceitos já trabalhados, 150 minutos por semana, mas identificando o risco individual, gerenciamento do estresse, que certamente é um grande vetor de doenças crônicas. Nós sabemos que pela alteração do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, nós vamos atingir uma série de órgãos expressando doenças através da carga alostática, que é onde cada um manifesta o potencial de desorganização desse corpo. Então, para mim, o estresse pode gerar alterações de pressão arterial, para outro indivíduo, sobrecarga de peso, alterações comportamentais, vai indo para a droga-adicção. Então, como é que cada um responde a esse gerenciamento do estresse? Além disso, qualidade de sono. Nós estamos numa época de grande poluição luminosa, existem trabalhos lindos falando de poluição luminosa. É importante a gente olhar esse mapa do mundo, né, do nosso planeta, verificando o quanto de luz, né, o quanto de interferência de campo eletromagnético nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então isso tem uma interferência no eixo da pineal, na desincronização de todos os hormônios que transitam no nosso corpo, expressando mais doenças como obesidade, câncer, alterações pressóricas. Então esse terreno de vulnerabilidade, eu sempre falo de terreno de vulnerabilidade, que é aquilo que você traz de predisposição, a sua carta genômica. Então nós podemos conversar com a predisposição. Além disso, algumas práticas que podem trabalhar essa redução do estresse. Na medicina integrativa que nós fazemos, Alan, nós temos muitas coisas que a gente tem aprendido. Então, a acupuntura, a meditação, as terapias de toque, reconhecer qual é o modelo que cabe, mindfulness, muita coisa você pode colocar, porque nessa sociedade nós não temos tido tempo de fazer um gerenciamento para autocuidado, para essa preservação da nossa condição biológica. Então nós temos poluentes ambientais, poluição luminosa, estresse crônico, sedentarismo, hábitos suicidas, uma alimentação com alto valor calórico, baixo valor nutricional, algumas relações dentro da expressão de doenças. Nós vemos curvas em que nós fomos submetidos a mudanças de padrão nutricional, onde alteraram-se proporções importantes, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então tem interações com o estilo de vida. Eu vou ao supermercado, pego um pacote de um alimento altamente calórico, alta carga glicêmica, alterado em termos de alimentos, baixa carga de Acabo, voltou agora, pode continuar. Voltou? Voltou. Então, nós estávamos falando da questão da proporção de nutrientes essenciais
Então, no nosso dia a dia, nós temos muito mais caloria do que nutrientes. Então, esses pacotes, os lanches das crianças, eu tenho colocado muito, né, dessa programação metabólica da saúde do futuro adulto. O que é isso? Como é que nós vamos nutrir essa gestante? Como nós podemos trabalhar essa programação fetal? E aí, os 1000 dias que estabelecem um potencial de saúde melhor para esse futuro adulto. Então, balanceando os eixos metabólicos, a parte neurológica, cognitiva, comportamental, estabilidade dos eixos psiquiátricos. Então, tudo isso nesse fenômeno de tempo, onde existe um horizonte clínico em que esse paciente traz a carta ancestral, que é o ticket de viagem que ele vai pegar dos pais na hora que ele entra no planeta Terra. Então, esse indivíduo vai ter uma série de atitudes. Por um grande período, os pais são responsáveis por essa oferta de nutrientes, e aí depois ele vai estar na sua autonomia, escolhendo clicar o genoma com atitudes positivas que podem trabalhar a sua saúde. Vocês percebem pela conversa da Vânia que ela é muito fera, né? Perceberam, né? Como ela é boa profissional, né? Então, eu quero estar falando para você justamente isso, pessoal. Ninguém é refém dos próprios genes, tá? Você pode ter um gene ruim, você pode ter uma carga genética ruim da sua família, mas raramente é determinante de alguma coisa. Se você tiver bons hábitos de vida e ingerir alimento de verdade, não produto alimentício, você vai conseguir ter boa saúde, vai prevenir Alzheimer, por exemplo, doenças neurodegenerativas, cânceres em geral, tá? A maior parte das doenças, 70% das doenças que levam ao óbito, né, doenças crônico-degenerativas e câncer, são preveníveis com bons hábitos de vida. Tá? E isso vai fazer diferença toda na sua vida. Você vai viver 15 a 20 anos a mais com qualidade, que é muito mais importante do que viver muito. Hoje a gente consegue viver muito, em muitos casos, vivendo os últimos 15 anos da sua vida muito mal e porcamente, né? Tomando um monte de remédio, polifarmácia. Temos uma live anterior sobre polifarmácia, dê uma olhada depois, tá? E depois, no final da live, eu vou divulgar a clínica doutora Vânia, né? Uma clínica muito bacana, aqui no Itaim Bibi, né? Na rua Gironda 185, né? Aliás, podemos falar o nome da clínica. Como é que é o nome da clínica? Instituto de Prevenção Personalizada. Instituto de Prevenção Personalizada. E a personalidade é mesmo, posso garantir para vocês, tá? Não é pacote, não é receita de bolo, não. Tá? Não Viu? é. Então, eu vou fazer uma outra pergunta aqui para a doutora Vânia, tá? Ela já começou a falar disso, eu vou pedir para ela reforçar um pouco. O que você pode fazer no dia a dia, na prática, para melhorar? Coisa simples que você pode fazer na sua vida para melhorar os seus hábitos, principalmente que vão afetar a expressão dos seus genes, né? Que é a nutrigenômica, que é uma das áreas de expertise dela. Né? Então você vai fazer várias coisas que vão ativar os genes certos, vai desativar os genes ruins que pode te levar à doença. Então ela vai falar agora algumas palavras sobre isso. Um dos pontos fortes, né, daquilo que se tem estudado na redução de doenças crônicas, em alguns trabalhos em até 85% da redução de doenças crônicas, principalmente obesidade, diabetes, isso é um forte apelo em termos populacionais, a redução de 30% do valor calórico total. E adianta só fazer redução de 30%? Não, alimentos de verdade. Alimentos que não são empacotados, alimentos não industrializados. Evitar essa sobrecarga de calorias vazias. Então, um alimento que você compra processado, ele tem alto valor calórico, baixo valor nutricional. Então, esse é um ponto forte. Quando se trabalha nos eixos de decodificação, aonde aquela via, né, vai acentuar a doença. Nos estudos de população centenária, o que a gente vê? Aquela chamado estudo da Blue Zone. O que esse estudo mostrou? Que nós podemos estender o maior tempo de vida em saúde. Então, aumentar a expectativa de saúde com uma relação social amigável, ter bons amigos, ter uma relação amigável com a sua família, ter uma boa condição de bem-estar social, isso é muito importante. Colocar, né, a sua manifestação de fé, seja isento de religião, mas acreditar em algo, ter um aspecto positivo em termos de
a dimensão de vida onde essa fé, essa energia positiva te coloca em harmonia entre o sistema simpático e parasimpático. Quando a gente acredita em algo, a esperança e a motivação fazem com que exista uma redução do estado de alerta, esse desespero que de vez em quando acomete o ser humano por não ter nenhuma saída. Quando a gente se vê sem saída, quando a gente vê sozinho, quando existe uma falta de apoio social. Então, nesses estudos centenários, o que foi visto? Eles têm uma comunidade de amigos, eles vivem em colaboração, eles comem um alimento produzido e preparado em casa, caminham para buscar esse alimento. Então, o exercício físico, para nós que vivemos numa cidade cosmopolita, com carro, etc., algumas questões têm sido feitas com a bicicleta, com o caminhar e tentar colocar o ritmo do sono como um ponto importante. Eu acho que para nós é muito difícil, né, essa rotina de sair do trabalho, relaxar, meditar, mas hoje é um pedido realmente que a gente tenha essa abordagem entre redução de estresse, exercício físico, redução do aporte calórico, melhor balanceamento nutricional, redução de carga tóxica, e aí entendendo que as relações sociais e os amigos, por isso que a gente está aqui, né, assim, acoplar amigos e trabalhar, estudar entre amigos, se relacionar bem, ter uma boa condição social, de time em que você se sente fazendo parte dele, tudo isso é muito importante. Então, pessoal, ela está frisando uma coisa que poucos médicos falam, tá? Que a saúde depende também dos seus relacionamentos, né? De quem que você se relaciona, se seus relacionamentos são saudáveis ou se são tóxicos. Às vezes você tem um relacionamento com o cônjuge que não tá dando certo, que é um relacionamento tóxico, isso leva a doença, tá? Tem trabalhos provando que pessoas que passam por grande desgosto, seja morte de entes queridos ou uma separação, por exemplo, desenvolvem câncer com muito mais facilidade. Então esse é um fator muito importante que ela falou e que poucas pessoas falam. Outra coisa que ela fala, e não é só a rede social não, pessoal, a rede social não é relacionamento de qualidade. Você tem que se encontrar com as pessoas, né? Olhar no olho, né? Sentir a energia da pessoa, não é isso? Então essa é uma coisa fundamental que ela está colocando aqui também. Se desloque do seu trabalho de bicicleta ou vá andando. Né? Você viu uma coisa muito interessante que ela falou de uma comunidade. Qual a comunidade que você estava se referindo? Olha, nós temos... Que ele anda para pegar os alimentos lá. Isso, gente. Nos estudos de centenário, você tem alguns estudos. Na Loma Linda, você tem um estudo... Na Califórnia, né? Na Califórnia. Você tem aquela população Okinawa, que é um estudo bem conhecido. Que é a ilha onde tem mais centenários no mundo. Isso. E que ali o forte é relação social, esse grupo de amigos que participam um da vida do outro de uma maneira positiva, ajudando essa comunidade entre si. Hoje a gente vê esse movimento no mundo. Vai existir um movimento de co-housing, que é envelhecer entre amigos. Olha que bacana, né? Eu fiz uma palestra recente, se juntar junto e morar junto, assim? Como eu morei em república, eu sempre tive essa sensação de que eu ia fazer um co-housing na minha vida. Eu não consigo imaginar você morando em república. Nossa, eu morei muito bem em república, morei muito bem, eu fui muito feliz. Essas minhas amigas, os meus amigos de república, nós estamos juntos até hoje. Que bacana, que bacana. Nós estamos juntos, participamos um da vida do outro, então eu sempre fiz muito, assim, essa coisa de bons amigos para mim é um valor gigante. Mas é mesmo, né? A Neuza Rosanova está comentando aqui, o abraço de um amigo é um medicamento muito potente. Eu ia falar do abraço, não? Eu ia falar do abraço, Neuza, eu ia exatamente falar do abraço. Existem trabalhos que mostram, né, que o abraço, né, e essa coisa do toque reduz o nível de cortisol, e esse balanceamento entre sistema simpático e parasimpático faz com que você tenha uma sensação de acolhimento, reduzindo doenças crônicas. Então isso é bem bacana, isso é muito legal. Muito legal, né? Porque hoje a gente tem muito predomínio simpático, né? Se a gente fizer a variabilidade cardíaca, aquele estudo do Heart Rate Variability,
O HeartMath, né? Do HeartMath. Eles têm estudos mostrando essa sinergia, né, de todos os receptores que existem entre a sinalização do toque da pele e a redução do estresse e a melhora de condições que são dentro do risco cardiovascular, da hipertensão. Então, esses sensores que nós temos para analisar a variabilidade cardíaca podem ser uma ferramenta para um consultório para se entender como a questão do relacionamento, do toque, as terapias de apoio, essas terapias complementares, elas podem participar de uma maneira benéfica na redução de doenças. Tá parecendo aquela música tema do Querer Esperança, né? Na vida é tão bom ter amigo. Mas é verdade, né? É a pura verdade, né? É a pura verdade. A Fran Gomes está comentando aqui, ter amigo é maravilhoso, ser amigo ainda mais, né? Isso que ela está falando, realmente, né? É muito bacana, ter amizades boas, né? Saudáveis. Há amigos que se apegam mais que um irmão, com certeza, né? A Marijo, que também sempre acompanha nossas lives, boa noite, Marijo, obrigado por acompanhar a live de hoje, está fazendo uma pergunta aqui, né? Será que você pode responder essa pergunta? Acho que sim. Normalmente eu respondo no final, mas acho que hoje é uma coisa um pouquinho mais informal. Você quer uma almofadinha para pôr o teu braço? Não, acho que tá bom aqui, tá tranquilo. Bom, tá bom? Hoje eu tô treinando para ser suporte de celular aqui. Tô fazendo um exercício isotônico aqui, mas tá dando certo. Isométrico. Isométrico, aliás, né? Então, a Maria está perguntando, quando o problema é um filho difícil, né, e você convive com ele de maneira estressante, vai fazer o quê? Descartá-lo? Boa pergunta. Descartar não, nunca, né? Nunca. Né? Filho a gente leva para o resto da vida, não pode descartar filho, né? Na verdade, essa questão do núcleo familiar e de como a nossa preocupação real com os filhos afeta o nosso eixo de estresse, eu acho que a questão filhos é uma questão do mais alto grau de sofrimento, tanto na questão de preocupação, quando aquilo não dá certo, quando não é fácil lidar. Então, nessa hora, a gente precisa ter ajuda, a gente precisa ter profissionais, buscar alguém para trabalhar, alguma coisa tem, assim, como terapia comportamental. Essa criança precisa estar assessorada, não só nessa relação mãe e filho, porque isso chega a ser desesperador. Muitas vezes isso até acentua o problema, porque o problema nunca é só do filho, é da relação, né? Então, aquele jeito de estar precisa ser modificado e muitas vezes a gente precisa de uma terceira pessoa, né? Isso não vai ser corrigido só nessa dupla. Tem uma terapeuta, né? Um bom psicólogo, ou um terapeuta que segue uma linha comportamental, uma ludoterapia, uma antroposofia, um bom homeopata, uma terapia cognitiva comportamental. Então, deve existir sim uma terceira pessoa para colocar isso numa harmonia, porque certamente a questão filhos, em termos de estresse, para a mãe é das coisas mais importantes que a gente vê o quanto existe de sofrimento real, né? Então é muito importante que você tenha feito essa pergunta. Viu? Realmente é uma coisa que não é fácil, vai demorar muito tempo para se consertar essas feridas, que às vezes são profundas, né? Mas não pode desistir, tem que realmente buscar ajuda profissional de alguém que tenha esse trabalho de unir as duas pessoas, que elas sozinhas provavelmente não vão conseguir a aproximação correta, né? E a Ana Rita está dizendo que convidou várias amigas para assistir a live, né? Obrigado por estar compartilhando a live, viu, Ana Rita? E obrigado pelas palavras, dizendo que nós somos top. Obrigado. Que bom, que bom. A Neuza está dizendo que eu concordo plenamente. A Neuza está dizendo que a doutora é apaixonante, né? Que bom. Eu já me apaixonei alguns meses atrás por ela, mas a minha esposa tem ciúme, inclusive. Estou brincando. Precisa, não tem ciúme, não. Não tem. É brincadeira. A Daniela dos Santos está dizendo como gerenciar estresse e quais fitoterápicos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu posso. Existe, né, uma leitura, né, que é como é o seu modelo de estresse, como você responde. Você responde sustentando em estado de alerta, interferindo num aumento de cortisol, alterando a curva, ou acordando já arriado. Então, em que fase você está? Isso importa muito, né, Alan? Como
como é que a gente pode avaliar? Então, assim, o indivíduo jovem, ele tem mais força vital, mas ele pode também ser disforme. Ele pode ir para uma agressividade, ele pode ir para o vício, para uma adicção, ele pode buscar o uso de drogas ilícitas, ele pode ir para cannabis, ele pode ir para um modelo de alcoolismo. Então, claro, em que idade nós estamos? Uma criança tem estresse hoje? Sim, ela tem estresse de cobrança na escola, de multitarefas, de ficar horas no computador, de perder ritmo de sono. Então, em que idade? Qual é o modelo daquele paciente? Como é que ele está fazendo o gerenciamento desse estresse, o gerenciamento biológico, não só o gerenciamento social, comportamental. O que acontece dentro dele? Que hormônios estão operando? Estamos jovens, ainda temos os hormônios esteroides de luta, tem DHEA, tem testosterona, se é uma mulher, está balanceado o nível de estradiol, progesterona, ou estamos afundadas já no envelhecimento, e aí o que acontece é aquele cortisol bem alto comendo as nossas pernas. Então, existe uma coisa que é o catabolismo no envelhecimento, isso é muito importante a gente lembrar, depois a gente pode fazer uma outra live disso, entendendo que os hormônios em determinadas fases, eles podem trazer estrutura, então eu posso ficar brava e ficar mais pesada, mais densa, se eu tiver condições nesse momento ainda de vida, ou eu posso simplesmente aumentar o meu cortisol, aumentar a minha adrenalina, noradrenalina e começar a fazer hiperglicemia com perda muscular. Então, o que a gente olha? Existe todo mundo igual? Não, não existe. Então, não vai existir o suplemento igual, né? Não existe o nutracêutico nem o fitoterápico. Perfeito. Então, para modular o estresse, dando força, energia, vitalidade, obrigatoriamente, vitaminas do complexo B, a vitamina C quando esse paciente não tem contraindicação, uma hemocromatose, por exemplo. Alguns fitoterápicos, eu gosto muito da rhodiola. Muito bom. E uso em tempos do dia diferentes. Tem alguns aminoácidos parceiros desse fitoterápico. Precursores do GABA, por exemplo. E aí eu vou tentando trabalhar o GABA e alguma coisa que poupe esses neurônios que são corroídos pelo estado de alerta. Então, assim, uma fosfatidilcerina, uma teanina. Muito bom. Né? Eu gosto do ashwagandha. Também ótimo. Magnésio, todo mundo que convive comigo sabe que minha vida, por trabalhar com diabetes, eu sempre fui fã de magnésio, então eu acho que existe uma teoria do Barbagallo que mostra o influxo do cálcio e o cálcio intracelular alterado na proporção de magnésio como um grande elemento gestor de quase todas as doenças crônicas. Sim. A hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, neurotoxicidade. Então, essa neurotoxicidade pelo cortisol, a gente pode trabalhar com magnésio glicina, magnésio treonato, piridoxal fosfato, fosfatidilcerina. Então tem vários suplementos, mas essa escolha é sempre individual. Ela depende de como esse paciente responde ao estresse, horários diferentes para que a gente acople, por exemplo, um pantotenato com uma rhodiola em alguns momentos da manhã, fortalecendo energia vital, dando apoio à mitocôndria desse paciente com biquinona, com vários elementos que possam trabalhar a sustentação energética desta glândula suprarrenal, que é um pequeno cérebro, e o nosso sistema nervoso central. Essa comunicação entre sistema nervoso central e adrenal é uma linha, né, de apoio muito forte que a gente tem que trabalhar no gerenciamento do estresse. Então, não esquecer de vitaminas de complexo B, magnésio como um grande parceiro, né, dessa neurotoxicidade, e os fitoterápicos em horário correto, rhodiola, que pode ser feito, e no fim da tarde, se eu quiser trabalhar com uma fosfatidilcerina, com ashwagandha, então fica uma composição bonita. Eu trabalho muito cronobiologia, então a gente tenta trabalhar os horários dos hormônios, os horários dos fitoterápicos, das vitaminas,
compondo, né, essa informação de sincronicidade entre o que se acorda animado e vai se descendo para se restaurar no período do sono. Então, o eixo do cortisol, melatonina, tem que estar em ordem sempre para que a gente se restaure e acorde bem. Quando a gente sai do útero materno, a gente acorda para a vida com o cortisol e é isso que acontece para manter glicemia estável. Imagina, se um nenê não tem um cortisol bem sustentado, ele vai fazer hipoglicemia. Então, todo esse terreno de abertura da janela para a vida é a suprarrenal, nossa grande parceira. Então, a gente não pode esquecer de dar apoio para essa glândula. E a alimentação é um ponto forte, ritmo de sono, né, a hidratação com certeza e alguns suplementos. Usar suplementos sem mudar estilo de vida não é a melhor escolha. Não adianta, né? Isso é um erro muito comum entre os pacientes, né? Muitos pacientes querem a bala mágica, né? Que é a bala de prata, né? E às vezes eles param de usar um remédio, né? E ficam, entre aspas, dependendo de um fitoterápico ou de um suplemento. Não é esse o caminho, pessoal. Você tem que cuidar da base. Como o Dr. Ícaro sempre fala, o Ícaro é muito enfático nessa parte também de melhora de hábitos de vida. Então, vocês estão ouvindo de uma outra grande profissional sobre isso, né? Não adianta você ficar só enxugando gelo, né? Você tem que ir nas bases, né, dos problemas, né? E ela falou aqui muito do neicista, né, neuroimune endócrino, né, que é uma coisa muito importante. Ela falou também do eixo HPA, eixo hipófise, pituitária e adrenal, né? E da tríade hormonal principal, que é a pâncreas, a adrenal e tireoide, né? Então tá falando que tem que cuidar disso tudo antes de ficar se entupindo de testosterona, de progesterona, de pregnenolona, seja o que for, mesmo porque essa cascata hormonal, a esteroidogênese na suprarrenal e nas gônadas para cada pessoa é diferente, tá? Tem pessoas que aromatizam muito, que transformam muito testosterona em estradiol. Tem muitas pessoas que fazem várias pontes aí e ocorrem coisas assim fora do comum às vezes quando você trabalha só com hormônios, né? Então tem que cuidar da base primeiro antes de partir para esse tipo de situação, né? Então é isso. Nós vamos continuar agora a live, vai interromper daqui uns 10, 15 minutos. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer, pessoal, nós estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês, né? Vocês perceberam como ela fala bem, né? Ela é muito melhor do que eu, né? Nas lives, né? Tá vendo? Acho que eu não consigo fazer uma live sozinha, você vai ter que ser meu assessor. Então eu vou ter que virar assistente da doutora Vânia de live, viu? Vai ter que virar meu assessor, porque eu não sou boa disso. Não é nada, isso é excelente, boa sou eu. Não, Alan, eu vim de uma época que não existiam essas ferramentas. Né? Não, mas você fala muito bem, você é palestrante de nível internacional, né? Ela acabou de voltar num congresso, né, de lifestyle, né, de estilo de vida em Lima, no Peru, né? Aliás, pode falar pra gente um resumo desse congresso, como é que foi? Olha, foi muito bom, né? Esse evento é um evento que é representativo da Latino American, né, do nosso grupo de Lifestyle Medicine da Latino American. O Dr. Johnny de la Cruz me fez um convite especial, eu não poderia negar. Ele é uma pessoa brilhante, é um oncologista que trabalha medicina preventiva, que trabalha lifestyle medicine. Hoje ele é o presidente da Latino American. Esse evento colocou muito essa questão de como nós estamos trabalhando a luta pela redução das doenças crônicas. Então, se falou muito da condição nutricional, de como nós podemos colocar, né, a prática do exercício físico. Então se falou em cardiologia, né, em todos esses eixos que hoje são contemplados na prática médica, mas nós não sentamos para falar disso. Então falar de medicina preventiva não é você deixar solto no consultório o seu paciente falando, olha, eu vou te dar um suplemento ou vou te dar uma reposição hormonal. A primeira base de trabalho é gerar consciência. E para consciência e educação, somos nós, médicos, nutricionistas, profissionais de saúde, que precisamos trabalhar com isso. Então, trabalhar envelhecimento cerebral, então trabalhar a parte cardíaca, redução de obesidade, diabetes, é sentar com o paciente, entender como é que ele faz essa gestão da sua saúde, onde ele não está bem encaixado. Então, que modelo é a vulnerabilidade genética? Então, a história clínica, nós voltamos para a velha clínica médica,
entendendo que a história desse paciente importa muito, quais são os hábitos, e aí insistir em educação e movimentos sociais. Eu acho que nós, como médicos, precisamos conversar com esse paciente e, como gestores de saúde, ter uma mobilização maior, né, em todos os setores, fazendo movimentos de convidar para caminhada, convidar para dança, meditação. Eu li um trabalho lindo, mostrando o efeito da dança no envelhecimento cerebral. Então ele traz equilíbrio, ritmicidade, alegria, bem-estar, exercício físico, e você ainda tem o toque. Então ele contempla todos esses benefícios. Então eu terminei esse congresso colocando Shall We Dance, né? Então para que convidasse todo mundo para fazer um exercício físico, que é a dança, e a dança realmente é uma coisa gratificante para todos nós. Nós temos a alegria da música, a alegria de estar juntos, e isso é muito legal. Então esse evento, eu falei da parte de saúde cerebral, eu tive no Functional Medicine recentemente, foi acho que em junho, esse ano nós falamos de cérebro lá, e o grupo falou fortemente da saúde cerebral e mitocôndria, saúde mitocondrial. Então lá também se falou das tecnologias para treinamento cerebral, para redução de estresse, essas tecnologias que fazem como se a gente estivesse vivendo alguma coisa que acople bem-estar, técnicas de meditação até por tecnologia, por Wi-Fi, por coisas que você pode trabalhar na sua casa, colocar um sistema em que você coloque música e possa medir ondas cerebrais. Então tem uma série de coisas modernas, mas estar no modelo antigo, né, trabalhando na sua meditação, na sua condição, pelo menos entendendo o benefício disso, já é muito importante. Nós precisamos conectar, né, dentro de nós mesmos a nossa capacidade de autorregulação. Entender que também o intestino faz parte de tudo isso. Nós temos essa conexão cérebro-intestino como um forte vetor de saúde, e o alimento, a gente fala não dê comida aos animais, não dê comida aos bandidos, né? A gente pode alimentar a nossa microbiota de alimentos saudáveis ou cultivar bactérias de má qualidade, aquilo que nós chamamos de disbiose, contaminando o nosso eixo cerebral. Então, nós temos 3 lives anteriores que falam desse assunto fundamental que a doutora Vânia começou a falar agora. Então, se vocês tiverem interesse, olhem na lista de lives ou no YouTube, no meu canal do YouTube, a live sobre disbiose, sobre síndrome fúngica, e também tem uma live falando sobre glúten, tá? Que tem tudo a ver com esses assuntos que ela está falando aqui agora, tá? A Ana Rita está perguntando de que época você é, porque você é muito jovem e bonita, tá? Ih, nossa, Ana Rita, você faz questão mesmo. Olha, eu me formei em 86, né? Me formei em Botucatu, na Unesp, em 1986. Aí, na época, eu engravidei e aí vim para São Paulo, fiz a formação e especialização. Eu não fiz a endócrino residência no HC, porque eu tinha entrado em Botucatu e aí acabei engravidando, tive que vir de urgência, porque meu marido morava aqui, então eu fiz 4 anos no HC. E aí, nesse movimento todo, é o que eu falo, a gente foi buscando essa interferência, né, de todos os setores. Eu fiz psiconeuroimuno, acabei fazendo psicossomática com o professor Capizano, Miller de Paiva. É muita gente antiga, realmente. Tá? Mas então, ela fala que ela é antiga, mas ela está sendo... realmente as pessoas não acreditam, né, porque ela é muito jovem, né? A Cris está fazendo uma pergunta de indicações de médico no Rio de Janeiro. Olha lá na minha lista de indicações no site, por favor, viu, Cris? A Vânia está fazendo uma pergunta a respeito... a Zinha está perguntando o que é cortisol. Então, Zinha, eu não vou... Talvez ela fale algumas palavras sobre isso, mas tem lives também minha que eu explico sobre fadiga crônica, que eu explico melhor para você o que é cortisol. É um hormônio muito importante que regula o metabolismo do nosso corpo, que regula principalmente o nível de glicose disponível para a gente queimar em momentos que você precisa de mobilizar energia para aquela relação fight and flight, né? Ou você briga ou foge, né? Então, o cortisol é um hormônio bem complexo, em poucas palavras é um pouco difícil de explicar aqui, mas você pode estar assistindo as lives anteriores para entender melhor, tá? A Carla está perguntando sobre
osteoporose de fêmur e coluna, se você tem algumas dicas sobre isso daí, Vânia. Então, a osteoporose é uma questão, né, muito importante. Eu dei uma aula recentemente, acho que foi no outro evento da medicina do estilo de vida aqui no Brasil, falando de patrimônio ósseo. Patrimônio ósseo é aquilo que a gente construiu desde o período intrauterino, na infância e na adolescência, que é uma hora muito importante. Em geral, ter osteoporose, ela não obrigatoriamente ela vem só no pós-menopausa. Você já tem um patrimônio, você tem um patamar atingido, e a partir da menopausa, com a queda dos hormônios, você vai ter uma perda óssea mais acentuada. Quais são os pontos fortes de uma maneira breve, porque isso é bem complexo? Primeiro, estimular o exercício físico em todas as fases de vida, na infância, na adolescência principalmente. Equilibrar a dieta, a gente não pode ter uma dieta ácida. Então, obrigatoriamente só leite? Não, não obrigatoriamente só leite. Existem estudos até de uma maneira contrária, né, mostrando que alguns indivíduos não melhoram a massa óssea com o aporte de leite e laticínios. Então, na primeira infância, sim, o exercício, a alimentação balanceada, a exposição solar dentro de um limiar que você tenha a tonalidade da pele modificada, sem protetor solar, com área exposta. Então você tem que mudar a cor. Existem sites que mostram, né, o horário em cada país, em cada região, qual é o horário que você tem que estar. Mas de uma maneira breve, a dica é: fique de 15 a 30 minutos, dependendo da sua cor de pele, e num horário em que seja suficiente para mudar a tonalidade da sua pele. Tem que ficar um pouquinho coradinho. Ah, Vânia, eu tenho câncer de pele, eu tenho carcinoma basocelular, foi contraindicado. Use numa área em que você, por exemplo, as costas. Eu sempre brinco com os pacientes, a gente não punha o nenê para tomar banho de sol de costas ali deitadinho. Nós adultos podemos tomar um sol lendo um jornal com uma área exposta. A gente ficou muito cheio de roupa dentro de casa, a gente não sai dos ambientes que estão sem iluminação, isso interfere no ritmo do sono também. Mas em relação à osteoporose exercício, não só caminhada, exercício de força, nós temos que ter resistência também. O músculo é que acorda o osso. Então, existe uma comunicação de vários hormônios, né, que são sinalizados quando você faz força. Essa força resistida é quase como batesse na porta do osso e falasse: vamos trabalhar, meu filho, me carrega. Então, o osso ele é chamado para trabalhar e carregar o corpo quando nós temos exercícios resistidos. Então, exercício, força, exposição solar, nutrientes bons, dieta não só de alimentos refinados, industrializados. Não adianta se entupir de proteína e carne, isso também interfere em termos de acidez, de acidose. É uma combinação de fatores, mas é importante a gente lembrar que patrimônio ósseo se faz na infância. E a adolescência é uma fase muito importante para que esse indivíduo tenha uma sustentação da sua coluna e da sua ossatura e de da sua matriz óssea com mais saúde. Viu, Carla? Além de tudo isso que ela falou muito bem, você tem vários nutrientes que podem ajudar, mas tem que ser uma coisa personalizada, tá? Mas eu vou falar rapidamente alguns: magnésio, cálcio, boro, silício, os próprios aminoácidos, né, que tem que tomar cuidado, como ela falou, aminoácidos de origem animal são mais ácidos, né? Então tem que tomar cuidado com isso, mas tem vários nutrientes que podem ajudar, mas a atividade física é fundamental nesses casos para poder aumentar a densidade óssea, viu? Então faça atividade física, faça acompanhado por um bom profissional da área de educação física e faça um pouco de musculação. Mulher não tem que ter medo de fazer musculação, ajuda bastante, viu? A Ana Flávia está pedindo mais dicas em relação a administrar o estresse e nervosismo. Tem algumas palavras para ela. A gente está quase chegando no final da live, viu? Mesmo porque eu vou encerrar para não tomar tempo demais da doutora, tá? Mas a gente pode fazer várias lives com ela no futuro, porque ela, vocês perceberam como ela é fera, né? Como ela fala bem, né? E como ela sabe tudo, né? Mas vamos responder mais essa pergunta da Ana Flávia. E depois, olha, Zenóbio, infelizmente a pergunta da tireoide,
Depois eu posso te responder por escrito, tá bom? Não vai dar tempo de responder essa pergunta da tireoide, tá bom? Então vamos responder essa última pergunta dela e depois a gente vai encerrar essa live, tá bom? Então, em relação a dicas para administrar o estresse e nervosismo, o que você pode falar para a gente, doutora Vânia? Então, uma dica importante é buscar um grupo que te apoie, pertencer a algum grupo, fazer um grupo de meditação, aquilo que eu falei, de uma aula de dança. Isso é extremamente relaxante. Toque, massagem, né? Acupuntura é super importante. E aí, algumas coisas, você pode trabalhar com alguns chás, né? Se a gente pegar aí o Luciano Bruno, que é meu amigo, que deve estar fazendo alguma outra live por aí. Ele adora live, ele gosta da live, né? Eu amo ele, se ele estiver por aí, eu acho que ele não está me assistindo, né? Mas ele deveria, porque eu mando beijo para ele sempre. Ele tem um curso muito bom, inclusive, né? O curso dele está maravilhoso, vale a pena dar uma olhadinha, eu sou muito fã dele. Então, essa questão do gerenciamento do estresse é sempre dentro daquilo que a gente pratica da medicina integrativa. São várias técnicas, a meditação, mindfulness, que é interessante, mas a psicoterapia, as terapias de toque, a massagem, um banho, uma boa relação, bons amigos, tudo isso interfere muito, muito, muito. O equilíbrio hormonal para gerenciamento do estresse. Quando a gente envelhece, a gente perde a estrutura do apoio dos hormônios que nos dão força. E aí a gente acaba catabolizando, a gente perde um pedaço nosso, tanto da musculatura como do osso. Lembrando daquela pergunta do osso, também é importante esse equilíbrio hormonal, porque nós catabolizamos músculo, osso, cérebro e anabolizamos gordura. Envelhecer é desidratar, secar, calcificar as estruturas nobres, artérias, cérebro, as válvulas cardíacas, as articulações. Nós descalcificamos o osso, calcificamos artérias. Então eu tenho um trabalho lindo do Serrano, que é um cardiologista, falando da esqueletização das artérias. Então isso é muito importante. Se nós tivermos vitamina D, equilíbrio hormonal, estilo de vida saudável, dieta não ácida, gerenciamento do ritmo de sono, né? E apoio dos grupos que nós pertencemos com harmonia. Tudo isso é muito importante para a saúde global e para a extensão do tempo em saúde. A nossa expectativa de saúde é tão importante quanto a expectativa de vida. Então, pessoal, a gente vai encerrar a live porque já são quase 8h30, tá? E eu preciso liberar a doutora Vânia. E ela é uma pessoa muito ocupada, né? Muito cheia de compromissos, né? E, Zenóbio, a respeito dos nódulos não malignos de tireoide, depois eu vou te responder direitinho, tá em off, tá? Mas porque a gente não vai ter tempo de falar disso agora, tá bom? Depois a gente pode até fazer uma live falando novamente de tireoide. Eu tenho uma live anterior sobre tireoide, mas eu não dei muita ênfase em nódulo. Talvez seja interessante fazer uma live só falando de nódulo tireoide, tá? Pessoal, agradecendo muito a você pela sua... Vamos falar de senhora, porque ela é muito jovem, né? Jovem demais para chamar ela de senhora, né? Socorro, né? Todo mundo agradecendo muito, a Cris Cordeiro agradecendo, a Elizabeth Duarte também, falando que você é sensacional, também concordo com você. A Zinha Faria também agradecendo, a Marilene também agradecendo pela sua brilhante, né, palavras e tudo. A Tatiana Pedrosa perguntando uma coisa, depois eu te respondo, viu, Tatiana? E gratidão de várias pessoas aí, a Renata Carneiro, dando parabéns também para a doutora Vânia, que inspira muita saúde e conscientização, concordo com você, né? E quem mais? Sim, a Cris. Eu sei quem é, mande beijos para todos. Viu? Né? Beijos para você, viu, Renata? Todo mundo. Beijo. E essas lives, respondendo a pergunta da Cris Cordeiro, ficam sim na página no YouTube e ficam também no meu site, no link lá em uro.com/lives, tá bom? Que mais? Pessoal, então eu vou encerrar aqui a live, viu? Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem não conseguiu pegar a live inteira ou quer rever essa live várias vezes, porque ela falou muitas coisas aqui que tem que ser revista várias vezes mesmo, para vocês compreenderem a profundidade do que ela falou. Vai ficar hospedado no YouTube, no meu canal do YouTube, para você poder assinar meu canal, é lá em uro.com/canal, tá? E também fica na lista de lives, lá em uro.com/lives, tá bom? Pessoal, vou virar aqui a tela um pouquinho agora. Antes de virar a tela,
Dá o seu tchau, pessoal, a sua despedida, Vânia. Tchau, pessoal. Adorei participar. Eu quero estar muito mais perto de vocês. Se o Alain me ajudar, eu vou melhorar esse meu jeito, porque eu não sei fazer isso. Se você melhorar, você vai tirar emprego de muita gente. Você já está excelente já, ué. Não, eu adorei participar. É muito gostoso estar aqui com vocês. Eu acho que foi muito especial o nosso encontro. É um presente estar com você. Você é um menino que eu admiro muito, né? Um médico exemplar que tem sempre muitas coisas para oferecer e muita coisa para contar para a gente. Todas as lives são muito legais, eu já assisti algumas, eu admiro muito ele. Então, assim, estou muito feliz de estar participando. Obrigada, um beijo para todo mundo. Depois de ouvir isso, dá vontade de fazer uma live todo dia, né? Se eu tivesse condições de fazer, né? Ouvir essas palavras da Vânia para mim é muito importante mesmo, né? Chego a ficar emocionado. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa live ao vivo. Um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente final de semana, uma excelente semana pela frente, tá? E não sei qual vai ser o assunto da próxima live do próximo domingo, mas depois, durante a semana, eu vou avisando a vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pelas palavras de carinho, tanto para mim quanto para a Vânia, tá? Um tchau, tchau, um grande beijo. Tchau, beijo. Beijo.